Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Videoaulas de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa. Olha, nesta aula eu vou te falar da reprodução de uma bactéria. As bactérias elas se reproduzem por fissão binária, bipartição ou cisciparidade. Você vai ver, né? Uma célula bacteriana se divide em duas, mantendo cada uma delas a mesma carga genética. Esse é um tipo de processo, então, assexuado de reprodução. Eu vou te apresentar também neste vídeo que as bactérias modificam ou conferem variabilidade genética, adquirem variabilidade genética por meio de 3 processos que alguns autores chamam de reprodução sexuada. Embora não exista gametas, né? Reprodução sexuada é chamada de gâmica também, porque existe, neste caso, a fusão, o encontro de gametas, que a gente chama inclusive de fecundação. Uma célula bacteriana não forma gametas, ela é uma célula bastante simples, procarionte ainda, tá ok? Então é melhor chamarmos de variabilidade genética ou de recombinação genética. Recombinar é modificar, no caso, o material genético. São 3 os processos de recombinação genética que levam à variabilidade genética. A transformação, quando a bactéria incorpora DNA do meio externo. A transdução, quando o DNA bacteriano é transferido de uma bactéria para outra através de um vetor, que no caso é um vírus de bactérias, o bacteriófago, e um terceiro e último tipo quando existe contato entre duas bactérias e a formação de uma ponte de transferência de material genético. Esse tipo, terceiro e último tipo, a gente chama de conjugação. Na conjugação, um plasmídio, que é um DNA extra, é transferido de uma bactéria até a outra. Tá ok? Eu espero que você aprenda com a aula. Se você gostar da aula, deixe um gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se puder, de coração, eu te peço, ajude a divulgar o canal Videoaula de Biologia. Então, vamos para mais um vídeo, vamos para mais uma videoaula. Muito bem, então, turma, falando aí de reprodução e recombinação genética em bactérias. Eu vou te falar da cisciparidade, que é um processo assexuado de reprodução, da transformação, da transdução e da conjugação. Estes 3 últimos processos conferem variabilidade genética, são processos da recombinação genética que pode ocorrer em uma célula bacteriana, tá ok? Então, falando aí do primeiro assunto deste vídeo, dessa videoaula, cisciparidade, bipartição ou fissão binária. É o nome dado, turma, para a reprodução assexuada de uma bactéria ou de seres unicelulares, como arqueobactérias. Algumas arqueobactérias também se reproduzem por fissão binária, alguns protozoários e algumas leveduras também se dividem em duas. Uma célula se divide em duas. Levedura, só para você aí lembrar-se, né? Levedura é o nome dado para o fungo unicelular, tá ok? Mas aqui a gente vai focar nas bactérias, tá certo? Muito bem, então, a gente tem aqui então, olha lá, né? O que é a cisciparidade? Consiste na divisão de uma célula em duas, evidentemente cada uma vai ter a mesma carga genética, tá ok? Uma célula se divide em duas. Etapas da cisciparidade, replicação do DNA, obviamente o DNA tem que se duplicar, replicar é produzir uma cópia, né? Então ocorre aí a replicação do DNA, evidentemente, antes da divisão, certo? Ligação de cada molécula de DNA a uma invaginação da membrana plasmática. Então, nós temos aqui a membrana plasmática, ela dobra-se para dentro da célula, isso que é invaginar. Uma invaginação é uma dobra para dentro. Esta invaginação ancora as duas moléculas de DNA que foram replicadas para que ocorra, então, a cisciparidade, bipartição ou fissão binária, tá ok? Então, olha lá, divisão da célula em duas para terminar o processo, obviamente, a formação de duas bactérias filhas, certo? Então, tá aí um esquema para vocês da cisciparidade, tá aí a célula bacteriana, certo? A célula bacteriana desenhada aqui. Estou passando ponteiro aqui no revestimento dela, que é a parede celular. Embaixo a membrana plasmática e aqui o DNA da bactéria, que a gente chama de nucleóide. Nucleóide é o nome dado para o DNA da célula bacteriana. Você pode chamar também de cromossomo da bactéria, tá certo?
Então veja aí, tem que ocorrer então a replicação do DNA, tá vendo? A gente tem aqui 2 DNAs, 2 moléculas de DNA, ou 2 nucleóides. Agora é só separar esses DNAs. Então a gente vem lá o DNA em cima ou embaixo, tá ok? Eles não ficam suspensos na célula bacteriana, eles vão ficar ancorados pelas invaginações. No caso aí do meu desenho são 2. Evidentemente são sempre 2, né? Então a gente tem aqui uma invaginação ancorando essa molécula em cima, uma segunda invaginação ancorando essa molécula aqui embaixo. Pronto, é só dividir agora esta célula em 2, tá aí a cisparidade terminada. Então veja lá, nós temos aqui uma célula bacteriana quase que por completo formada aqui em cima e outra célula aqui embaixo, só precisa dividir, ocorre a separação das 2. A gente tem então aí o processo assexuado de reprodução, certo, turma? Chamado aí de cisparidade, bipartição ou fissão binária. Agora a gente vai ver os processos que conferem variabilidade genética. O primeiro deles é a transformação. Uma bactéria vai ficar transformada quando ela absorver fragmentos de DNA que estão no meio externo. Então olha lá, o DNA incorporado do meio externo, etapas da transformação. Tem que ocorrer lise celular e consequente liberação de DNA no meio. Uma bactéria se rompe, a sua célula sofre lise, que é ruptura, certo? O seu DNA fica então exposto no meio externo, obviamente. Este DNA sofre quebra, olha lá, quebra do DNA liberado em centenas de fragmentos ou genes. Na verdade, esses fragmentos podem ser genes que vão ser alguns deles incorporados por outra bactéria, ok? Numa próxima etapa, é isso que eu estou te falando, ocorre então a absorção de alguns genes por outra bactéria, chamada esta bactéria de competente, uma bactéria competente para absorver fragmentos de DNA. Então, a bactéria competente, ela possui sítios de superfície para ligação do DNA exógeno. E, é claro, a capacidade de absorver esse DNA, tem a capacidade de absorver esses fragmentos de DNA. Uma ilustraçãozinha aqui para mostrar para vocês o processo da transformação. A gente tem aí a bactéria, né? Tá aqui o seu nucleóide, o seu DNA. Essa bactéria vai sofrer lise, tá ok? Aqui eu coloquei um ponto de ruptura. Evidentemente fica externalizado o seu nucleóide. Esse nucleóide é fragmentado, tá vendo aí? Olha só a formação de fragmentos de DNA. Outra bactéria acaba, olha só, ela consegue ancorar ou ela consegue simplesmente favorecer a adesão de um fragmento no seu revestimento externo. Esse fragmento de DNA dessa outra bactéria aqui entra em sua célula, tá vendo? A gente tem aqui então uma bactéria competente, ou seja, ela é capaz de absorver um DNA do meio externo, um fragmento de DNA do meio externo. O fim deste processo é a incorporação desse fragmento aqui no genoma bacteriano, né? No nucleóide, no material genético da bactéria aqui competente. Pronto, a gente tem lá, olha só, tá aqui, né, o DNA da bactéria competente. Eu deixei um espaço aqui justamente porque é nesse espaço que vai ocorrer a inserção do material genético que veio de outra bactéria. Pronto, a gente tem aqui agora uma bactéria transformada, ela recebeu o gene de outra bactéria. A gente aprendeu a inserir genes humanos em uma bactéria por um processo de transformação. A gente consegue produzir no laboratório bactérias transformadas com um gene da insulina humana, né? Esse fragmento aqui de DNA, nesse caso veio de outra bactéria, certo? Mas esse fragmento de DNA pode muito bem ser um gene humano, gene da insulina humana. Uma vez incorporado, a bactéria então acaba produzindo insulina para a gente. É uma técnica da biotecnologia ou da engenharia genética. É assim que é feita a insulina, inclusive, né? É um dos métodos mais utilizados para a produção de insulina humana atualmente. Ok, turma? Dúvidas? Deixe aí nos comentários, certo? Prosseguindo aqui, mais um processo de recombinação genética, de variabilidade genética em bactérias, a transdução. Aqui você vai ver que o DNA de uma bactéria passa para outra bactéria através de um vírus que infecta bactérias. Esse vírus que infecta bactérias é chamado de bacteriófago. Então tá aí para você uma definiçãozinha curta de transdução. Etapas da transdução. Fixação e introdução do DNA do bacteriófago na bactéria doadora. Eu estou chamando de bactéria doadora a bactéria que vai acabar fornecendo
parte do seu material genético para outra bactéria. Esse material genético vai ser transferido por um bacteriófago. Vamos ver como é que é isso. Síntese de DNA e de proteínas do vírus. Então, até aqui, turma, ó, síntese de DNA e de proteínas do vírus. Essa parte aqui consiste na reprodução do vírus. Veja o que acontece aqui na sequência. Destruição do DNA bacteriano. Isso parece esquisito, mas você entende na sequência, né? Esse DNA bacteriano vai ser, na verdade, fragmentado. E um dos fragmentos desse DNA bacteriano vai acabar entrando em um vírus. Um novo vírus que é formado lá na célula acaba contendo DNA bacteriano. Olha lá então, ó, a montagem de novos vírus ou com DNA viral, esse é um processo normal, natural aí do ciclo viral do vírus, ou o vírus que foi recém-montado tem DNA bacteriano que acaba sendo transferido para outra bactéria numa nova infecção viral. Aqui, no caso, ocorre lise da célula bacteriana, então eu estou mencionando para vocês o ciclo lítico. O ciclo lítico é o ciclo viral, né, do vírus que destrói a célula bacteriana. Tem aí no canal, tá ok, vídeos sobre reprodução de vírus. Vale a pena você assistir, tá aparecendo no card aí para você como sugestão, tá ok? Então tá aqui lise da célula bacteriana, infecção de uma bactéria receptora do DNA bacteriano. Olha só, o vírus que vai infectar essa bactéria aqui, chamada de receptora, certo, turma? É um vírus que tem DNA bacteriano neste caso, certo? Evidentemente que o finalzinho é a integração do DNA doador da bactéria, que foi infectada inicialmente, com o DNA receptor da bactéria que está sendo infectada neste caso. A gente chama isso de recombinação, ou seja, o DNA da bactéria receptora foi incorporado a ele um DNA de outra bactéria por ação de um vírus. O DNA foi modificado, isso a gente chama de recombinação. Recombinar é mudar o material genético. Se ficar confuso, deixa nos comentários, eu tenho esse esqueminha. Eu fiz um desenho aqui para não deixar aquelas etapas confusas. Se ficou, por favor, me pergunte. Vamos ao esquema aqui para ver se fica claro. Então, turma, eu desenho aqui uma bactéria, evidentemente, já está aqui em cima o bacteriófago, tá certo? Já ocorreu o processo de fixação do bacteriófago, ele se fixou na célula bacteriana, tá certo? Alguns detalhes aí para vocês, tá lá, né, em vermelho o DNA da bactéria doadora e a inserção ou injeção do DNA viral. Então tá vendo que o vírus ele acabou injetando o seu DNA viral no processo normal de reprodução do vírus bacteriófago, tá ok? Na sequência, o que a gente vê? Síntese de DNA e de proteínas do vírus e fragmentação do DNA da bactéria doadora, tá vendo? Então aqui, ó, a gente tem síntese de DNA e de proteínas do vírus, tá certo? E aqui fragmentos do DNA da bactéria doadora. Eu estou chamando de doadora porque ela vai doar parte do seu material genético para outra bactéria via vírus, tá? Certo? Na sequência, a gente tem aí montagem, né? Montagem de novas partículas virais, né? Novos vírus estão sendo montados. Aqui tem um vírus com DNA viral, em azul. Aqui um vírus com DNA bacteriano, em vermelho. Tá vendo? Ó, esse vírus aqui, ele tem DNA da bactéria. Ó, ele tem um fragmento aqui, ó, do DNA bacteriano, acabou entrando nesse vírus. Aqui mais um vírus, né, com DNA viral. E aqui outro vírus com DNA bacteriano, tá certo? Como eu te disse, o ciclo de reprodução do vírus é aquele que destrói a bactéria. Então, essa bactéria aqui vai romper-se, ocorrerá lise da célula bacteriana, tá vendo? A ruptura da célula bacteriana está acontecendo e saída de partículas virais ou de novos vírus, tá ok? Então, aqui você vê um vírus com DNA viral e um vírus com DNA bacteriano. Tá lá, vírus com DNA viral e vírus com DNA bacteriano. Olha só que interessante, você já está adivinhando, né? Ó, este vírus aqui, ó, que tem DNA da bactéria, ele vai infectar outra bactéria, já vou te mostrar, olha lá, tá vendo? Ó, o vírus com DNA bacteriano infectando outra bactéria. Pronto, tá aí, né? Esse vírus vai injetar DNA da bactéria doadora. Essa aqui, portanto, é a bactéria receptora. Eu estou mostrando aqui para você, inclusive, esse desenho do DNA da bactéria receptora do DNA dessa primeira bactéria aqui do início do ciclo, do início da transdução. Segundo processo aí de recombinação genética que a gente está estudando. Olha lá, injeção, então, do DNA da bactéria doadora, certo? Ó, DNA da bactéria doadora. Agora a gente tem aqui o DNA da bactéria receptora e o DNA, olha lá, da bactéria doadora. Nós temos aqui
a inserção de um DNA que não era dessa bactéria. Esse DNA, portanto, aqui ó, tem DNA da bactéria receptora e DNA da bactéria doadora. Esse DNA é chamado de recombinante porque ele foi modificado. Isso na prática para a bactéria significa bastante coisa, viu gente? Porque este DNA aqui ó, pode ser de uma bactéria resistente a antibióticos. Então quando uma bactéria, né, no caso aqui a receptora, recebe esse DNA, ela acaba ficando também resistente a antibióticos. Isso pode gerar, inclusive, né, bactérias super resistentes a antibióticos, e que é um problema sério em saúde pública, principalmente nos ambientes hospitalares. Para conter infecções fica bastante difícil quando ocorre transdução, ok? Muito bem, o último processo de recombinação genética ou de variabilidade genética é a conjugação. Tem que haver contato. Uma bactéria encosta na outra, entre elas forma uma ponte de transferência de plasmídio, né? Olha lá, então a gente tem aqui a conjugação, definiçãozinha para você, consiste na transferência de plasmídio entre bactérias mediante contato. Portanto, tem que haver contato entre bactérias. Aí eu te falei, esse plasmídio ele vai ser transferido de uma bactéria para outra, tá ok? Tem a bactéria que doa o plasmídio e a bactéria que recebe o plasmídio, né? Em geral é assim, uma que doa, outra que recebe. Eu coloquei para vocês, o plasmídio é um DNA a mais, é um DNA extra cromossômico, como está aparecendo aqui para vocês, né? Além do cromossomo natural da bactéria, do nucleóide da bactéria, a bactéria pode ter também um DNA pequeno, circular, que é o seu plasmídio. Etapas da conjugação, turma, para a gente fechar esta aula de reprodução bacteriana e de recombinação genética em bactérias. Nós temos lá a formação de uma pile sexual. Essa pile é uma ponte de transferência de plasmídio, tá? Olha, eles chamam aqui, né, de pile sexual porque é uma referência à troca de material genético, como ocorre também num processo sexuado, numa reprodução sexuada, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma ponte de conjugação, ou pile sexual, ou pile simplesmente, tá? Aí tá a definição para vocês, ponte entre a bactéria doadora e a bactéria receptora. Olha só, agora detalhes técnicos para vocês. A bactéria que vai doar o plasmídio é chamada de F+. F significa fertilização, ela está fértil, ou seja, ela tem material genético extra para doar esse material genético extra, o plasmídio, DNA extra cromossômico. O maisinho, mais aqui em cima, significa presença, significa que essa bactéria tem, obviamente, o plasmídio, tá ok? Então, olha lá, ela possui o plasmídio F, certo? F de fertilidade, mais uma vez aí para vocês, só para você guardar. Esse plasmídio F pode ser chamado também de fator F, tá ok? A bactéria que recebe, obviamente, ela não tem plasmídio, tá ok, turma? Ela é chamada de receptora F-, né? F- porque ela não tem plasmídio. Ela vai receber, ela não tem e receberá o plasmídio F ou fator F. Bom, antes que ocorra a doação aqui por parte da bactéria doadora F+, tem que ocorrer replicação deste plasmídio. O plasmídio vai replicar-se, ou seja, a bactéria doadora produz uma cópia desse plasmídio e só depois disso ocorre transferência do fator F, que é o plasmídio. Tá ok? A bactéria, então, receptora, ela também vai se tornar uma célula F+. Eu coloquei também porque no final as duas células bacterianas ficam doadoras, ou seja, elas ficam com plasmídio F, elas se tornam células F ou bactérias F+. Ok, turma? Então, mais um desenho aqui, um esqueminha mais simples aí para te explicar. Veja se você entende, dúvidas deixe nos comentários. Nós temos aqui, então, já coloquei as duas bactérias, tá vendo? Ó? E aqui a ponte de conjugação, que é a pile sexual. Tá aqui a pile sexual entre as duas bactérias. Essa bactéria é a F+, porque ela tem o plasmídio F. Tá aqui o plasmídio. Olha só, DNA circular extra, além do DNA cromossômico, ó. Ou cromossomo, simplesmente, ou nucleóide, né? Tá vendo? Tá aqui o DNA da bactéria, o DNA principal. Essa segunda aqui do lado só tem DNA principal, só tem cromossomo, ela não tem plasmídio. Ela é chamada, portanto, de bactéria F-, tá ok? E a pile, que eu te falei, né? Ó, essa ponte aqui, tá certo, turma? Ela é chamada de pile. Muito bem, olha só o que acontece na sequência, né? A gente vai ter aí a replicação do plasmídio F, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem o plasmídio e aqui ele replicado, ou seja, isso aqui que eu fiz em fita, né, esticada,
ela está se movendo aqui para essa outra célula bacteriana, tá ok? Lógico que aqui eu não consigo te mostrar esse movimento, né? Mas isso daqui é o plasmídio F replicado, é uma cópia desse plasmídio que está aqui embaixo, tá ok, turma? No segundo desenho, olha, pronto, já está aí, ó. A gente já tem aqui essa bactéria aqui do lado, ela já tem o seu plasmídio todo bonitinho, circular. Veja que as duas no final tem o plasmídio. Então a gente tem aqui o plasmídio F nessa bactéria, que era doadora, nessa aqui que era receptora. As duas têm então plasmídio F. Essa bactéria é bactéria F+, essa bactéria também é F+. As duas bactérias agora, neste caso, ficam capazes de doar seu plasmídio para outra bactéria que eventualmente não o possua. Também nesses plasmídios, viu, turma, podem ser encontrados genes de resistência a antibióticos. Então, nós temos outro mecanismo aqui, o mecanismo da conjugação, é outro mecanismo de variabilidade genética em bactérias que pode levar à formação de bactérias resistentes ou super resistentes, que é pior ainda para situações de tratamento em saúde pública. Certo? Dúvidas deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês com o maior prazer. Tá ok, turma? Muito bem, então tá aí, né? Reprodução de uma bactéria e também, né, os 3 processos que garantem variabilidade genética para uma bactéria. Espero que você tenha gostado. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Um abraço, até a próxima.